Pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao Poliglota 2023 Rio. Agora teremos a palestra do Guilherme Silveira sobre as línguas escandinavas. Aproveitem aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês hoje, participando desse evento incrível do Poliglota. Eu gostaria de agradecer primeiramente aos organizadores do evento pela oportunidade, agradecer ao Juliano, agradecer a presença de vocês. Tá? Vou falar sobre um assunto bem diferente, né? Que são as línguas escandinavas. Só um minutinho. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, eu vou começar me apresentando, né? Meu nome é Guilherme Silveira. Eu sou de Volta Redonda, interior do estado. Não sei se vocês conhecem Volta Redonda. Eu fico a cerca de 2 horas daqui. Nasci no Rio e sou professor de idiomas desde 2016. Eu trabalho com... Estão me ouvindo bem? Tá. Eu trabalho com inglês, italiano e sueco desde 2016. E eu sou formado em publicidade, mas em 2014 eu tive a oportunidade de viver na Irlanda por um ano em Dublin, fiz um intercâmbio, tive esse privilégio. E lá eu decidi mudar de área, porque quando a gente tem um contato com uma outra cultura, acredito que todos aqui compartilham do mesmo sentimento, a gente vê outras oportunidades, passa a ver o mundo de uma outra forma, né? E isso passa também pelo aprendizado das línguas, né? A gente começa a se conectar com outras culturas, a gente acaba mudando, né? E devido a isso, eu decidi mudar de área, porque eu acho as línguas assim sensacionais, né? Como todos vocês também acham, né? E, bom, como que eu cheguei, então, até as línguas escandinavas, né? Como que um cara do interior do estado do Rio foi aprender sueco, né? E como que o sueco entrou na minha vida? Bom, vamos lá. Vocês podem até pensar assim, qual é a ligação? Será que ele tem um familiar nórdico, ou Portugal? Será que ele tem algum familiar nórdico? Será que viveu na Suécia, né? Pelo meu nome, vocês podem ver bem que não tem nada de nórdico, né? Bem brasileiro, né? E pela aparência, eu sou bem diferente do estereótipo nórdico, né? Não tem nada a ver com o típico nórdico. Mas vamos lá. O sueco entrou na minha vida em 2009. Na época, eu estava começando a aprender inglês e eu comecei a estudar inglês sozinho. E fiz como muitas pessoas fazem, a gente começa a entrar em sites para praticar idiomas e tal, e conheci amigos suecos por lá. Só que depois, esses amigos vieram ao Brasil e eu tive a oportunidade de encontrá-los pessoalmente. O que, consequentemente, gerou um convite para ir à Suécia no final do ano de 2011, para passar o Natal com eles. E lá fui. Nas horas vagas, eu sou músico, então na época eu não trabalhava e a passagem era o câmbio era bem mais favorável naquela época, né? Então as coisas eram mais possíveis de realizar. E eu vendi minha guitarra, vendi as coisas que eu tinha para poder realizar esse sonho de ir para a Suécia. Bom, e chegando na Suécia, eu tive um choque cultural muito grande, porque eu cheguei lá no inverno. Então vocês podem imaginar, né, eu saindo do Rio aqui no dezembro, volta de 30 graus, chegando na Suécia com -2. Eu não tinha nem roupa apropriada para isso, né? E aí foi um choque cultural muito grande, como eu falei, mas eu me apaixonei pela língua, porque eu não entendia nada no início. As pessoas ao redor falavam sueco, eu tentava falar inglês ali um pouco eu sabia na época. Enfim, aí eu pensei assim, poxa, eu preciso aprender esse idioma, preciso aprender e entender o que está sendo falado, né? E desde então eu decidi aprender o sueco sozinho, conversava com os amigos praticando. Então, desde 2011 eu estou nessa. Tá? E hoje eu vou falar sobre as línguas escandinavas, né, que são o sueco, norueguês e dinamarquês. Tá? Vamos lá. Pode passar. Eu passei. Opa. Não. Só uma pergunta. Alguém aqui já estudou sueco, norueguês, dinamarquês? Opa, legal. Qual que você estudou? Que legal, que legal. Que legal. Morando. Sim, sim, sim. Ah, mas legal. Ótimo. Ótimo. Desculpa aqui. Ok. Só um minutinho. Eu escutei um pouco de finlandês, que é uma Finlandês. língua escandinava. Ah, a gente vai falar sobre isso hoje. Exatamente. Finlandês
É uma língua falada no norte da Europa, mas não tem ligação com as línguas escandinavas. Eu vou explicar isso para vocês também. Bom, nossa conversa vai ser dividida em quatro momentos hoje. Primeiro, eu vou começar falando sobre a região escandinava, as diferenças entre os países que pertencem a essa região. Tá? Depois, eu vou fazer uma análise linguística. Como eu falei, sou formado em publicidade, não sou linguista, tá? Então, assim, eu tive essa ousadia de pesquisar mais a fundo, né? E trazer isso para vocês de uma forma bem mais clara, né? Ok? E aí, depois, vou falar um pouco também sobre as diferenças entre elas, as principais diferenças. E, por último, umas dicas de materiais para quem se interessar em aprender alguma delas, ok? Acho que você está com dois monitores. O monitor, então, está tipo, tem que passar para o outro. Será que é isso? Ele vai levar para o outro monitor? Não. Como se a projeção tivesse dividida em duas telas. Não. Guardando esse minutinho. Bom que o nervosismo vai passando, né? Um pouquinho em frente. O que você fazia como publicitário? Bom, eu tenho formação na área de publicidade e cheguei a trabalhar com marketing logo que me formei. Mas sabe quando a gente, não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, você começa a trabalhar com uma coisa e vê que aquilo não toca de verdade, né? E eu sempre gostei de idiomas, sempre fui uma pessoa muito curiosa desde pequeno, né? Então, eu pensei assim, pô, queria fazer algo que realmente me tocasse, mexesse comigo, né? E eu também, como eu falei, né, eu gosto muito de música, então eu acabei seguindo com um caminho diferente da publicidade. Primeiro foi com música, eu trabalhei com isso também, mas aí depois sim eu comecei a dar as aulas e me dedicar inteiramente a isso. Eu dou aulas desses idiomas, né, sueco, entre eles, italiano, inglês, e aulas particulares, eu trabalho de casa e tenho um pouco de experiência com tradução também. Esse símbolo que aparece ali em cima do as línguas. Ah, sim. Bom, esse símbolo aqui, na verdade, é só um enfeite, é uma referência aos escudos dos vikings, né? E vocês sabem, devem conhecer bem, né? Hoje a cultura viking é muito presente na cultura pop, vamos falar assim, né? Devido a muitas séries, né? Tudo mais. E aí, coloquei aquilo ali, mas esse fundo também tem um significado legal, que não sei se vocês conhecem, mas é o alfabeto rúnico, que é o alfabeto que era do nórdico antigo, que é o idioma, vamos dizer assim, que deu origem ao sueco, norueguês, o dinamarquês, idioma falado pelo povo viking. Aí, a gente, bom. Bom, então, como eu falei, pode passar. Conforme eu falei, a nossa conversa hoje vai ser dividida em quatro momentos, tá? No primeiro momento, eu vou fazer uma introdução sobre o que é, né, o que significa, né, escandinavo, identificar esses idiomas para vocês, falar um pouco do histórico, a ligação com o nórdico antigo, como que elas evoluíram ao longo do tempo, contar um pouco sobre a história da região. Depois, eu vou fazer uma análise mais profunda sobre os idiomas, falar sobre as semelhanças entre elas, porque a gente sabe, né, que o português é muito parecido com o espanhol, né? E muitas vezes as pessoas se comunicam com o portunhol, né? Encontra uma coisa intermediária, né? E o sueco, dinamarquês e norueguês também são muito parecidos. Eu diria até mais parecido que o português e o espanhol, tá? E aí depois eu vou falar sobre o que as diferencia, tá? E por último, vou dar umas dicas de materiais de estudo para quem se interessar. Legal? Então vamos lá. Isso. Olha, Escandinávia, né? Escandinávia é uma região do norte da Europa, tá? Esse termo se refere à planície escandinava, que é formada pela Noruega e a Suécia, como vocês podem ver aqui no mapa, né? Só que a Dinamarca também, estão me ouvindo bem? Então, né? Só que a Dinamarca também faz parte da caixa. Aqui. Melhorou? Acho que sim, né? Só que a Dinamarca, apesar de se localizar na Europa continental, mais ao sul, como vocês podem ver,
a Dinamarca é considerada parte da Escandinávia por questões linguísticas e culturais, né? Bom, e as línguas escandinavas então, são as línguas faladas nesses países, que é o norueguês, sueco e o dinamarquês, e elas são línguas germânicas setentrionais, né? São línguas faladas no norte da Europa. E elas compartilham, né, as raízes comuns, têm raízes comuns com o nórdico antigo, a língua dos vikings. Não sei se alguém já se aventurou a estudar nórdico antigo aqui. Não, ninguém, né? Beleza. Então, vamos lá. Seguir. Uma outra coisa que eu me lembrei. Pode ir rapidinho. Embora a Finlândia apareça no mapa, como vocês podem ver aqui no canto, ela faz fronteira com a Noruega e com a Suécia, ela não é considerada um país escandinavo. Primeiro, por questões geográficas, tá? E o finlandês, que é o idioma falado na Finlândia, não tem nada a ver com o sueco, norueguês e dinamarquês. Faz parte de uma outra família linguística chamada fino-úngrica. Não sei se tem alguém aqui que fala finlandês. Alguém já estudou finlandês? Sim, Roberto. Legal. Então, o finlandês não tem ligação com os outros três, tá legal? Vamos lá, seguindo. Então, o nórdico antigo. A língua nórdica antiga era uma língua falada na região, tá? Durante a era viking, tá? Durante os séculos 8 ao século XI, tá? Então, o nórdico antigo, ele tinha uma característica muito interessante, que é que possuía o próprio alfabeto, que era o alfabeto único. Como vocês podem ver aqui nos fundos, nessas letras diferentes, que eu falei anteriormente, né, que fazem parte do alfabeto único, né? Esse alfabeto também era conhecido como Fulfrak. E tinha esse nome devido à ordem das letras desse alfabeto, que começava com F, a segunda era o U, então ele é conhecido dessa forma. É um alfabeto que possui 24 caracteres, 24 letras, né? E a escrita é da direita para a esquerda. Então, coisa bem diferente do que, né, a gente está acostumado a ver. E aqui ao lado eu coloquei uma imagem de uma pedra única, né? O que é uma pedra única? Pedra única são uma espécie de monumentos feitos na época que continham escritas, né, ou continham informações sobre o que aquele povo da época vivia, né? Então, por exemplo, essa foto aqui é da Pedra de Rock, chamada de Rockstenen, em sueco, que se localiza na Suécia, na província de Östergötland. E essa pedra, ela tem um conteúdo bem interessante, porque ela é uma das mais famosas. Hoje em dia foram identificadas cerca de 300 pedras únicas como essa ao longo do território escandinavo. E essa pedra em questão, ela é famosa pela questão da interpretação, né? Estudiosos não conseguiram ainda fechar a tradução dela, porque devido, né, as palavras ainda terem um significado ainda não tão fechado, tem gente que acredita que é uma coisa, outros pensam que é outra, mas assim, o senso comum diz que o que está escrito nessa pedra é uma homenagem de um pai que perdeu um filho em guerra, numa batalha viking, né? Ok, pode passar. Bom, e aí a gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a origem desses idiomas, então vamos continuar viajando no tempo, né? Vou voltar um pouco mais no tempo para a gente entender como tudo isso começou, né? Vamos voltar aí cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Na Europa havia as tribos germânicas, que falavam o idioma hoje, né, conhecido como proto-germânico, né, que é o germânico primitivo. Seria, né, a língua mãe de todas as línguas germânicas que a gente conhece hoje, né, o alemão, o inglês, enfim. Tá? E esse povo migrou para o norte da Europa, a região que hoje é conhecida como Escandinávia, e lá, com o passar do tempo, eles desenvolveram, né, a própria língua, que é conhecida como nórdico primitivo. Então, é o estágio anterior ao nórdico antigo que eu falei anteriormente, né? E nesse nórdico primitivo foi quando surgiu o alfabeto único. Então, é possível encontrar algumas peças da época, o que é uma coisa assim bem interessante. E aí, passando mais um pouco, né? O nórdico antigo, como que ele surgiu? O nórdico antigo foi uma evolução, né, do primitivo, e ele sofreu uma influência grande do latim, devido, né, na época, o cristianismo ter chegado nas regiões escandinavas. E vale a pena dizer que o povo viking, né, era um povo muito explorador e tinha uma capacidade grande de se adaptar, né? Uma coisa que eu esqueci de falar, que eu me lembrei agora, você pode voltar rapidinho, que nós temos uma grande referência do norte antigo nos dias de hoje. Eu não coloquei esse símbolo ao final por acaso, que é o logo do Bluetooth. O logo do Bluetooth é uma junção de duas letras únicas, que é o H e a letra B, e remete ao rei Haroldo I, que foi o primeiro rei dinamarquês a unificar a área.
Então, Bluetooth significa o quê? Dentes azuis, né? Porque ele é conhecido devido à cor dos dentes dele. Então, vocês conseguem imaginar como que era a figura, né? Esse rei Haroldo. Então, podem passar. Bom, e aí o Nórdico Antigo, voltando a falar, né? O Nórdico Antigo, ele se desenvolveu com o tempo e se dividiu em dois grupos principais, né? Que é o Nórdico Antigo, vamos dizer assim, um dialeto falado na parte ocidental ou insular, e o Nórdico Antigo Oriental, que deu origem ao sueco, dinamarquês, que era falado no continente. Tá? Alguém que já ouviu falar em islandês, faroês, alguém já estudou esses idiomas? Só experimentar o sabor. E aí, gostou ou não? É gostosinho, né? Bom, então nós temos aí o norueguês, o islandês e o faroês, o sueco e o dinamarquês. O faroês é falado nas ilhas Faroe, que pertencia à Dinamarca por muito tempo. São ilhas localizadas perto da Escócia, então realmente no norte da Europa. Tá? O norueguês tem, assim, no início, teve uma ligação muito forte com essas duas, mas com o tempo, eu vou falar isso para vocês daqui a pouco, ele sofreu uma influência muito grande do dinamarquês, tá? E hoje ele está muito mais próximo do sueco dinamarquês do que do islandês e do faroês. Legal? Ok? Pode passar. Então, começando a falar sobre os idiomas escandinavos, começando com o sueco, ou svenska, como é chamado. Né? Então, a língua sueca tem cerca de 10 milhões de falantes, e dentre elas a língua mais falada, tá? Entre o sueco, o norueguês e o dinamarquês é a mais falada, e ela é a língua oficial da Suécia e da Finlândia. Tá? E por que ela é a língua oficial da Finlândia, já que na Finlândia tem o finlandês? Né? Isso acontece porque a Finlândia fez parte da Suécia por 600 anos. Então, é um tempo considerável, né? E é o idioma oficial também de regiões da Finlândia. Então, na parte oeste da Finlândia, sudoeste, as pessoas têm o sueco como primeiro idioma e não o finlandês, o que é bem legal. E o sueco falado na Finlândia sofre é conhecido como sueco finlandês devido à influência do finlandês. Então, tem umas questões diferentes de pronúncia, de vocabulário e tudo mais. Né? Bom, seguindo, por favor. Possui 9 vogais, né? Entre elas essas letrinhas aqui, ó. O A com as bolinhas em cima, que é pronunciado como O, né? O A com trema, que é A, né? E o O com trema, que é E. Eu não sei se vocês lembram, mas na época do Orkut, eu vou acho que tem muita gente aqui que lembra bem, né? Tinha umas pessoas que gostavam de enfeitar um nome assim com uma letrinha, com um acento, né? E aí hoje, sabendo, né, o que cada palavra, cada som representa, você consegue imaginar como era o nome de cada um, né? É bem diferente, né? Por exemplo, esse A é pronunciado como O, né? O primeiro. Pode seguir, por favor. O segundo idioma é o norsk, ou norueguês. E aqui nós temos o exemplo do Whitson, que trabalha com norueguês há algum tempo, né? O norueguês é falado por cerca de 5 milhões de pessoas, tá? E aí vale a pena falar também que é falado na Noruega e nas regiões da Suécia e da Finlândia, mais ao norte, né? Porque esses países fazem fronteira ao norte. E o norueguês tem uma coisa bem legal, porque existem duas formas, dois padrões de escrita, que é o bokmål e o nynorsk. Tá? Bokmål é a mais usada, sofreu uma grande influência do dinamarquês, porque a Noruega, com o tempo, muitos anos atrás, fez parte da Dinamarca. Então, Dinamarca, naquela época, tentou impor o dinamarquês, e os noruegueses, em resposta a isso, decidiram, né, criar o bokmål, uma adaptação ao que era mais próximo do dialeto. E o nynorsk também tem status de língua oficial, e o nynorsk surgiu também como parte desse sentimento nacionalista dos noruegueses de ter a língua própria, né, vamos dizer assim, oficializar aquilo que eles já falavam. E o nynorsk, ele tem uma base, ele é baseado nos dialetos falados na Noruega. Então, os noruegueses sim misturam os dois idiomas, vocês vão encontrar material nos dois idiomas, só que é muito mais fácil encontrar bokmål do que nynorsk hoje em dia, tá? E o norueguês também tem 9 vogais, assim como o sueco, entre elas essas letrinhas aí, E, U e O, né? Já falo que eu não sei se minha pronúncia está certa, isso depois pode até falar alguma coisa, né? Mas entre elas eu estudei mais o sueco, tá? Pode passar. Terceiro lugar, o dinamarquês, o dansk, tá? Que é falado de cerca de 6 milhões de pessoas, tá? E é também o idioma oficial das Ilhas Færøer e da Groenlândia, porque ele é falado na Groenlândia.
porque Dinamarca, como já apresentei para vocês, gostava muito de dominar os países ao lado, né, os territórios ao lado, os territórios vizinhos, e sim, dominava as Ilhas Faroe e Groenlândia por muitos anos. E o dinamarquês, entre elas, é conhecido como uma língua, vamos dizer assim, com uma pronúncia mais peculiar. Norueguês e sueco, vocês vão ver com o tempo que é mais parecido em relação ao fonético, o dinamarquês é um pouquinho diferente. Outra coisa também do dinamarquês, que eu vou falar um pouco mais à frente, é sobre o sistema numérico, que é vigesimal. Então, quem já estudou em francês vai saber o que eu estou falando, né? Uhum. E tem as letras nove vogais, né? As letras E, U e O, né? Como no norueguês. Pode passar. Bom, vamos começar falando então sobre as semelhanças linguísticas entre elas. Primeiro é o vocabulário cognado, que é uma coisa muito legal. Se você sabe sueco ou norueguês ou dinamarquês, você vai conseguir, vamos dizer assim, entender o básico, porque as palavras mais, vamos dizer assim, comuns, né, elas são iguais nos idiomas. Pode ter, assim, um pouquinho de diferença na pronúncia, mas a escrita é muito, muito parecida, né? A estrutura gramatical, ou seja, a ordem das palavras nas frases é também igual, e o sistema de casos, que em comparação com o nórdico antigo, é muito mais simples. O nórdico antigo tinha muitos casos gramaticais, e essas línguas de hoje, né, o sueco, o dinamarquês e o norueguês moderno, possuem só dois casos gramaticais, que é o genitivo e o nominativo. Pode passar. Bom, outro ponto interessante é a conjugação verbal. Olha que maravilha. Eu trouxe o exemplo para vocês do verbo ter nos três idiomas, que em sueco é et ha, né? Em norueguês é o ho, e o dinamarquês, se eu não me engano, é et hei, et hai, uma coisa assim, né? E é a mesma forma para todos os pronomes, todas as pessoas, né? O que facilita muito, né? E anima a gente a aprender também, porque se a gente comparar com as línguas como português, italiano, francês, nossa, a conjugação verbal é bem mais complicada, né? Então, como vocês podem ver, os pronomes também são bem parecidos, né? Com uma pequena diferença na escrita, né? Enquanto o sueco se escreve "jag" para eu, né? Significa eu, e dinamarquês e norueguês é "jeg", a pronúncia se escreve com "e". Então, tá? Melhorou? Bom, outro detalhe sobre a pronúncia, o J é sempre pronunciado como I, tá? Então não tem esse som do J do português mais puxado, tá? Então som de I. Ok, pode seguir. Isso é do verbo ter, isso, é do verbo ter. Uhum. Bom, falando sobre a estrutura das frases, como é que a gente está de tempo? Está tranquilo? Então tá bom. Falando sobre a estrutura das frases, então a ordem das frases é como no português, é sujeito, verbo, objeto, né? Mas quando se trata de perguntas, o verbo vai para frente da frase. Que é uma coisa bem comum nas línguas germânicas, né? Quem já estudou, todo mundo aqui já estudou inglês, acredito, né? Tem a inversão, né? Mas no inglês acontece, né, com os verbos auxiliares, né? Mas quem estudou alemão provavelmente também sabe do que eu estou falando, né? E nas frases negativas, acontece a inserção de palavras negativas nessas frases, né? E eu trouxe alguns exemplos para vocês. Primeiro exemplo do sueco, as frases são: eu falo sueco, eu não falo sueco, e a pergunta que você fala sueco, que seria mais ou menos assim, ó. Jag pratar svenska, jag pratar inte svenska, ou pratar du svenska? A palavra inte, ela indica que a frase é negativa, tá? E ela vem após o verbo falar, que no caso ali o verbo é prata. E o mesmo para o norueguês, jeg snakker norsk, jeg snakker ikke norsk, jeg snakker du norsk. E por último, dinamarquês, que eu vou tentar aqui, que é jeg taler dansk, jeg taler ikke dansk, jeg taler du dansk. Tá? Então, vocês podem perceber que a estrutura é bem parecida, né? Até a escrita também. Com a diferença do verbo falar, que em sueco é prata, em norueguês é snakker, né? Snakker, e taler, que é dinamarquês. Pode seguir. Bom, outras curiosidades sobre a gramática desses idiomas, é que elas têm dois gêneros gramaticais, comum e neutro. Então, não tem a divisão como no português, né, feminino e masculino, né? Eles se juntaram e se tornaram o gênero comum, tá? Os artigos indefinidos são bem parecidos nas três, né? Como vocês podem ver ali, são os mesmos, né? Den, de e de, né? E os indefinidos n e et, só uma diferença no sueco, que esse et, ele aparece com dois t's. Tá? O plural dos substantivos é formado pelas terminações e, a e, né, sendo e, a mais comum e o e mais presente no dinamarquês,
E eu trouxe alguns exemplos para vocês terem uma ideia melhor de como funciona. Olha só, o exemplo que eu trouxe é de sueco. A palavra en bil significa um carro. Tá? Então, quando eu falo de artigo definido, indefinido, né? Definido é o a, os as, né? E indefinido uma, né? No português. Então, um exemplo ali, en bil, um carro, bilen, o carro. Então, perceba que o artigo, né? Ele vai para o final da palavra, né? Se a gente acrescentar um adjetivo antes desse substantivo, que é uma coisa muito comum no sueco, né? Os adjetivos vêm antes do substantivo, como no inglês, a gente vai acrescentar o artigo definido na frente, como den blå bilen, tipo carro azul, né? E exemplos no plural, bilen, bil, carro, bilar, carros, e os carros azuis, né? Então, blå bilarna, né? Ok? Tudo bem até aqui, gente? Bom, beleza. Pode passar, por favor. Bom, então o que as diferencia? Elas, já que são tão parecidas, né, como vocês puderam ver em relação à escrita, qual é a diferença entre elas, né? O que caracteriza cada uma? Não seria melhor falar que todas são um idioma só, né, já que são tão parecidas? O que diferencia? Primeiro tem a questão cultural, né, apesar de ser muito parecido, mas cada país tem a sua particularidade. E a segunda parte é a pronúncia, que é bem diferente, principalmente do dinamarquês. Eu vou mostrar para vocês já já. Para quem ainda não teve contato com esses idiomas, vocês vão ver exemplos já já. Né? Então, diferenças fonéticas significativas, pronúncias de vogais, ditongos, consoantes, entonação, ritmo e acento de altura. Aliás, o que seria esse acento de altura? Acento de altura é um termo linguístico, tá? Uma tradução de pitch accent do inglês. E ele é basicamente o seguinte: se você pronuncia a palavra com uma sílaba tônica diferente, muda o significado dela. A escrita é a mesma, mas se você destacar uma sílaba diferente, passa a ser outra coisa. Tá? E essas diferenças são mais notáveis nas variedades regionais. Né? Então, nesses países, vale a pena também falar, existem muitos dialetos. Então, na Noruega, por exemplo, o norueguês do norte pode ter dificuldades em entender o norueguês do sul devido à diferença de dialetos. Né? O sueco também pode ter uma certa dificuldade para entender o norueguês do norte ou sul, dependendo da distância geográfica, né, entre eles. E o dinamarquês é mais diferente. Mas vamos lá, seguindo. Eu trouxe um exemplo para vocês, baseado nesse texto em português. O Brasil é um vasto país localizado na América do Sul, conhecido por suas paisagens diversificadas, que incluem florestas tropicais, praias deslumbrantes e a majestosa floresta amazônica. Sua capital é Brasília e o idioma oficial é português. Então, agora eu vou convidar vocês a ouvirem cada um deles, o sueco, o dinamarquês e o norueguês, e quero que vocês prestem atenção no som de cada um. Aí, no final, eu vou pedir para tocar 2 vezes, tá? Aí, no final, eu quero saber de vocês qual delas vocês acharam mais diferente. Ok? Vamos lá. Uhum. Pode ir. Primeiro, o sueco. Você pode Brasilien är ett omfattande... Poderia voltar no texto, por favor? E com áudio de fundo. Ok? Pode compartilhar o screen mesmo, em cima. É o que for melhor. Isso. Isso. Primeiro vamos ouvir o sueco. Brasilien är ett omfattande land som ligger i Sydamerika, känt för sina varierande landskap som inkluderar tropiska skogar, fantastiska stränder och den majestätiska Amazonasregnskogen. Huvudstaden är Brasilia och det officiella språket är portugisiska. Ok, agora o norueguês. Brasil er et omfattende land som ligger i Sør-Amerika, kjent for sine varierende landskap som inkluderer tropiske skoger, fantastiske strender og den majestetiske Amazonasregnskogen. Hovedstaden er Brasilia, og det offisielle språket er portugisisk. Brasilien er et stort land beliggende i Sydamerika, kendt for sine varierede landskaber, der inkluderer tropiske skove, fantastiske strande og den majestætiske Amazonasregnskov.
Hovedstaden er Brasilia, og det officielle sprog er portugisisk. Ok. E aí, qual delas é a mais diferente? Sim, 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 sim. Sim, exatamente. Mais cultural, exatamente. Isso. Uhum, uhum, uhum. Sim. Você pode passar, por favor? Sim. Agora a gente vai fazer uma análise comparativa com áudio também, mas com a transcrição do que foi falado em cada áudio. Eu quero também mostrar para vocês como elas são semelhantes em relação à escrita também. Ok? Se tiver como, não tem problema, pode seguir. Tá? Então, isso. Então, está aqui a transcrição. Tá? Eu queria só mostrar para vocês como elas são parecidas. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, aqui conseguindo ler bem, mas, assim, num primeiro momento, quando a gente bate o olho nelas, dá para ver que existe uma semelhança muito grande, né, em relação à ordem das frases e algumas pequenas diferenças em relação à escrita, né? Ok? Então, primeiro o sueco, depois o norueguês e, por último, o dinamarquês. Ok? Pode passar. Então, agora a gente chegou no tema muito importante que tem ligação com o título da minha palestra, né, que são as línguas escandinavas e a intercompreensão. E de qual forma eles se compreendem, né? Qual é a melhor língua para aprender? Né? Se eu falar sueco, eu vou entender muito bem os dois, o dinamarquês, qual delas é a melhor? Né? Então, começando pelo sueco. O sueco, quem fala sueco tem mais facilidade para entender o norueguês falado, né, e escrito. Então, bem próximo. Se você fala sueco, você pode assistir alguma coisa em norueguês que você pode ter uma ideia legal, né? Isso eu estou falando, gente, estou pegando aqui como base o idioma padrão de cada país, tá? Não estou considerando aqui as variações dialetais, tá bom? E os suecos entendem melhor o dinamarquês escrito do que o falado, que é o meu caso, assim. Eu consegui, quando eu comecei a estudar sueco, pouco sabia da região, né? Eu sabia pela experiência que eu tinha tido lá, mas, assim, em relação à história, sabia pouco, né? Questão dos vikings e tudo mais. E quando eu me deparei com um texto em dinamarquês e em norueguês, eu pensei assim, caramba, estou conseguindo identificar algumas coisas, legal, né, pela essa semelhança. Então, os falantes de sueco entendem melhor o dinamarquês escrito do que falado. Tá? Os habitantes do sul da Suécia, pela proximidade com a Dinamarca, podem ter um pouco mais de facilidade pelo maior contato, né? Porque, para vocês terem uma ideia, a cidade ao sul da Suécia, Malmö, fica a cerca de menos de 1 hora de Copenhague, que é a capital da Dinamarca. Então, tem gente que mora em Malmö e trabalha em Copenhague. Então, essas pessoas dessa região, elas têm mais facilidade para entender o dinamarquês. Bom, em segundo lugar, o norueguês. Quem fala norueguês tem muita facilidade com o sueco escrito e falado e consegue entender bem o dinamarquês escrito. Por quê? O dinamarquês foi a língua, né, que, como eu falei, influenciou o norueguês Bokmål, porque a Noruega pertenceu à Dinamarca por alguns anos. Né? Quando eu falo alguns anos, a gente pensa ainda nos séculos, tá, gente? Bom, então, o norueguês ele consegue entender bem também o dinamarquês escrito. Então, mais uma vez, dinamarquês, a pronúncia dinamarquês fazendo a diferença, né? Como vocês perceberam no início. Né? E o falante do dinamarquês tem uma boa compreensão do sueco falado e escrito, tem mais dificuldade para entender o norueguês, né, falado do que o escrito. Bom, volto a dizer, isso aqui que eu estou apresentando para vocês hoje é de uma forma bem geral, né? Claro que a experiência da compreensão vai mudar de pessoa para pessoa, né? Por exemplo, a Suécia, entre os 3 países, é o que produz mais conteúdos, vamos dizer assim, a indústria cinematográfica, né? A TV sueca chega muito na Noruega, então os noruegueses estão acostumados a ouvir sueco. E na Noruega tem um programa, um talk show chamado Wisconsin, e nesse programa é muito interessante porque o apresentador é norueguês e de vez em quando convidados suecos vão lá e cada um fala na sua própria língua e eles conseguem se comunicar perfeitamente. Né? Então isso vai variar muito, então, da experiência pessoal de cada um, tá bom? E o dinamarquês, como eu falei, tem uma boa compreensão do sueco falado, escrito, e tem mais dificuldade para entender o norueguês falado do que escrito. Ok, pode seguir. Bom, uma outra característica desses idiomas é o tal do acento de altura.
né? Que é uma coisa que pode assustar nós brasileiros, falantes de português, que está se aventurando a aprender um idioma desse. Por quê? Nada mais ou menos o acento altura ele pode interferir na compreensão da palavra. Por exemplo, aqui nós temos a palavra anden, em sueco, né? O acento de altura ele vai influenciar na pronúncia da seguinte forma. Se eu der destaque à primeira pronúncia, essa palavra tem um significado. Por exemplo, se eu falo anden, significa o pato. Mas se eu mudar a sílaba tônica e falar anden, ela tem um outro significado, que é o espírito. Então, isso existe nas línguas sueca e norueguesa, e trouxe alguns exemplos para vocês. Tá? No dinamarquês isso existe também, mas algumas variantes dialetais. Tá? E, bom, isso pode ser um grande desafio. No sueco falado na Finlândia, isso não é tão presente. Tá? Então, é uma das características que diferencia o sueco falado na Suécia e o sueco falado na Finlândia. Ok? Pode passar. Certo. Uma outra característica importante, que eu falei no início, né, é sobre o sistema de numeração, que é bem diferente do dinamarquês, que é um sistema numérico vigesimal. Então, para quem decide aprender dinamarquês, ainda tem mais esse desafio. Tem a pronúncia e tem o sistema numérico. Então, quem fala francês aqui sabe que, né, na hora que chega lá, depois dos 60, 70, se torna um pouco desafiador, né? E no dinamarquês, além disso, tem uma outra coisa legal que eu destaquei aqui. Não, o sistema é baseado em 20, né? Aqui no dinamarquês é 20. Tá? Então, a partir do número 20, acontece essa mudança. E aí, por exemplo, 21 é enotil, né? E en significa unidade. Então, é como se fosse 1 e 20. Então, é uma coisa... Não sei se tem alguém aqui que já estudou alemão, né? Que é muito presente no alemão. E o dinamarquês também tem uma certa influência da Alemanha. Vale a pena também falar que tem uma região norte da Alemanha onde o dinamarquês é considerado uma língua comum, né? Uma região que faz fronteira com a Dinamarca. Tá? E isso vai se repetir a partir, né? Voltando a falar da numeração, essa ordem da unidade e da dezena, né? Isso vai se repetir a partir do dia número 21. Né? Então, temos o 54, que é o fio, o halftré, né? E o 73, que é o tré, o halfjär. E a partir do 50 acontece um negócio ainda mais complicado. Em 50, em dinamarquês, é halftré, né? E essa parte hal, é parecido com o inglês, significa meio metade, né? E o halftré é resultado de quê? 3 vezes 20 menos 10. Né? Em 70, 4 vezes 20 menos 10. E o 90, 5 vezes 20 menos 10. Então, exatamente. Então, se você aprende dinamarquês, você possa lá também, na matemática, aprende bastante coisa. Exato. Ok? Pode seguir. Bom, então a gente está se caminhando já para o final. Tem tempo agora? Qual delas escolher? Bom, a questão da escolha de idioma é muito pessoal, né? Envolve também questões motivacionais, envolve também a sua ligação com a cultura, interesse, enfim, muitas coisas, né? Mas eu sei que tem gente que vai muito para o lado emocional, mas tem gente que pensa assim, vou aprender o idioma, então tem que ter um sentido em aprender aquele idioma, né? Tentam racionalizar um pouco mais essa escolha. E para ajudar vocês a entender melhor qual é essa diferença, eu fiz esse resumão aqui, né? Começando pelo sueco. Então, o sueco é a mais falada entre os três, né? Que para quem se interessar mais sobre runologia, que é a ciência que estuda, né, as runas, que eu falei lá no início sobre as pedras únicas, vocês vão encontrar a maior parte da literatura desse assunto em sueco. Tá? E quem fala sueco tem uma boa compreensão do norueguês. Então, vamos dizer assim, um bônus. Né? Já o norueguês, vamos dizer, é a intermediária entre elas, né? Se você fala norueguês, você tem uma boa compreensão do sueco, né? E do dinamarquês de alguma forma, mas tem duas formas de escrita, tem dois padrões, né? Que pode ser também um desafio, porque o padrão bokmål, ele é baseado no norueguês falado em Oslo, na capital da Noruega. Então, se você fala bokmål, estuda bokmål, você vai conseguir se comunicar bem em Oslo, mas se você for mais ao norte, lá visitar a Lapônia, ou quiser ver a aurora boreal, né, que é um dos destinos, né, que muitas pessoas escolhem, é a Noruega, conhecida pela aurora boreal. Pode ser que você tenha alguma dificuldade de compreensão por causa que o dialeto falado lá é bem diferente do dialeto falado em Oslo, né, o padrão falado em Oslo. Mas, no geral, você consegue
entender bem. Sim, falou em relação à escrita, consegue se comunicar com o básico, porque todos eles estudam na escola Burkman, tá? E o norueguês tem uma boa compreensão dos dois. E o dinamarquês, que eu, pessoalmente, eu acho mais diferente entre eles. Não sei qual é a impressão que vocês têm depois disso, mas tem uma diferente fonologia, né, fonética. O dinamarquês, falante dinamarquês, tem uma boa compreensão do norueguês escrito, né, e do sueco. E para quem se interessar mais sobre a parte da história da Idade Média, da região, a maior parte da literatura vocês encontram em dinamarquês. Então, quem tiver interesse nisso, eu recomendo estudar dinamarquês. E o dinamarquês também tem influência, como vocês viram, do alemão, né? Tem um colega que falou também sobre o holandês, né? Então, é um desafio a mais, né? Legal, pode passar. E aí, onde encontrar material de estudo? Primeira coisa, material de estudo desses idiomas em português é muito difícil de encontrar. Infelizmente, a gente não encontra muito, né, por aí. E aí é mais em inglês. Eu trouxe para vocês aqui algumas dicas, algumas recomendações de aplicativos, livros e podcasts. Vocês gostam de estudar com aplicativos? Vocês fazem como? De papel. Papel. Uhum, uhum, sim. Tem uns aplicativos muito bons, que, como o Duolingo, todo mundo conhece o Duolingo, né? E o Link, que é o aplicativo, a plataforma criada pelo Steve Kaufmann, não sei se vocês conhecem Steve Kaufmann, mas é um hiperpoliglota, né? Muito respeitado no mundo. Temos o Memrise, Mondly, né? Babel e outros aplicativos, mas sempre partindo do inglês, né? O que pode ser também um desafio maior, né? Sobre livros, as coleções do Teach Yourself do Asimov são ótimos, em inglês. O Asimil você pode até encontrar alguma coisa em francês, em espanhol, que é mais próximo do português. Tem o Colloquial Series e Short Stories, que é uma coleção muito boa do Teach Yourself, que são de histórias para quem está começando, né? São histórias niveladas, como Reader Readers em inglês, né? São histórias feitas para quem está começando, né? Iniciantes na língua, um vocabulário mais simples. Então, eu recomendo, é bem legal. Short stories não tem só nesses idiomas nórdicos, tem também em inglês, tem, enfim, tem italiano, espanhol, né? E por último, os podcasts. Primeiro, o Coffee Break, que é de uma equipe lá da Escócia. Então, eles ensinam o sueco do zero. E é bem legal, cada lição é sobre algum tema. É tipo o podcast da Fluency TV, do Ravi Carneiro. Não sei se vocês conhecem também. É, sim. Tipo esse podcast do Ravi Carneiro. E, bom, Simple Swedish, que é um podcast inteiramente em sueco, voltado para iniciantes. O Lernostnord também, mesmo esquema, 100% norueguês. E, por último, Danish Classes 101, que vocês podem encontrar também no YouTube, alguns canais, né, diferentes a esse, tá? Com frases para iniciante, bem legal também para quem está se interessando em começar a aprender um idioma desse. Tá legal? E, é claro, eu não posso esquecer das séries na Netflix. Hoje em dia a gente tem acesso, né, principalmente a séries coreanas na Netflix, né? E existem também muitas séries nórdicas por lá, principalmente suecas, filmes suecos e tudo mais, então recomendo. E uma extensão do Google chamada Language Reactor, também é uma extensão excelente, gratuita, vocês podem baixar, e com ela vocês conseguiriam estudar, vocês podem estudar com a Netflix. É bem legal também. Então, como é difícil encontrar material, é muito bom saber que existem, né, ferramentas que nos permitem criar o nosso material, né? Certo. Ok. Bom, pessoal, agora para o final, né? Chegamos já ao final, mas eu separei uma surpresa para vocês aqui. Eu preparei com muito carinho, vocês podem acessar com esse QR Code aqui no canto, um material para vocês com PDF, áudio, com frases para quem está querendo iniciar, que quer conhecer um desses três idiomas, tá? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Ainda tem tempo? Tranquilo? Tem. Né? Quanto tempo falta? Pode ver a Bastante. pergunta. Queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Obrigado. Para quem quiser saber mais, entrar em contato, fiquem à vontade para me inscrever. As minhas redes sociais são essas que estão aí, na página Silveira Idiomas, onde eu falo um pouco mais sobre idiomas. E nessa semana eu inaugurei um curso online chamado One Language School. Então, vocês podem encontrar a nossa página por lá. Vocês vão ver que tem pouquíssima coisa postada ainda, porque é bem recente.
mas vai ser legal ter vocês nos acompanhando por lá. Aí o meu e-mail, severijones@gmail.com, estou à disposição de vocês, tá? Se quiser adicionar, escrever, perguntar mais coisas, eu estou pronto. Tá, sou buco. Já te debruçou? Já te debruçou? Obrigado, pessoal. Abrimos então a sessão de perguntas. Uma pergunta? Sim. Sim. Então, pensando aí nessa questão de aprender por atacado, você chegou a comentar comigo a questão de que uma língua era ideal para poder chegar nas outras. Você pode comentar depois um pouco mais a respeito? Sim, sim, exatamente. Bom, na minha experiência, né, como falei com vocês, eu aprendi sueco, né, até depois, se o amigo Edson quiser falar um pouco mais sobre a experiência dele como falante de norueguês e a compreensão, né, dos outros idiomas, fica à vontade disso, tá? Vai somar bastante. Bom, então o sueco, na minha experiência, foi assim, né, como eu falei, eu tive o primeiro contato lá atrás e isso me ajudou muito a compreender os outros. Então, quando você tem um idioma como o sueco, você tem acesso à cultura nórdica no geral. E isso é muito interessante, isso é muito, muito, muito bacana. E, deixa eu pensar aqui em um outro exemplo. Pode repetir a pergunta lá, me perdi um pouco. Ah, sim. Ah, sim, a língua ponte para os outros, obrigado. É o norueguês. O norueguês, isso. Eu diria que é o intermediário. Porque eu comecei como sueco, mas só depois de um tempo eu descobri que era o norueguês. Tá? E o norueguês é mais fácil para quem fala norueguês entender o dinamarquês, principalmente. Legal. Uhum. Isso, exato. Isso é apenas produção cultural. Uhum. Isso aí. Uhum. Mais alguma pergunta, gente? Obrigado, Pato, pela pergunta. Relacionado às produções cinematográficas, tem algum filme que seja assim, de sua preferência, que você pode indicar? Ah, sim, então, a Suécia é muito rica nessa parte, né? Não sei se vocês conhecem o Ingmar Bergman, que foi um grande diretor, né? Então, vocês podem encontrar filmes suecos da época de 50, dos anos 60, 50, bem legal. Na Netflix, vocês encontram também muitas séries suecas, norueguesas também. Recentemente teve uma série que foi lançada chamada Ragnarok, né? Não sei se vocês conhecem, que conta a história do Thor, né? No mundo atual, bem legal. Então, isso aí, eu recomendo. Uhum. Só complementando, né? Eu pesquisei antes de decidir pelo norueguês exatamente por ser essa ponte, né? E também foi uma questão de paixão, de afinidade, que eu tive mais pela Noruega, mas realmente ajuda agora que eu estou abordando um pouco as outras duas, só para ter mesmo um pouco de leitura, dá para ver que o norueguês realmente faz essa ponte, pelo menos para o dinamarquês escrito, né? Que o dinamarquês falado já é outra empreitada, né? Sim, 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 exatamente. Exatamente. Obrigado. Certo. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu mesmo queria fazer Opa, uma também, vamos lá, amigo. que é sobre essas línguas na região da Escócia. Estão muito perto daquela região. Sim. Lá naquela cidade como Aberdeen, que tem o pessoal que fala dórico, Sim. tem aquelas outras ilhas que já fazem parte do Reino Unido, né, mas que quase são, talvez, né? Qual é a relação desse povo com os escandinavos? Ah, poxa, legal. Obrigado pela pergunta. Então, a relação desse povo com os escandinavos tem ligação com a época dos vikings, né? Pois os vikings, como eu falei, né, eles foram grandes exploradores, né? E os vikings não só ficaram na Europa, mas também chegaram na América do Norte, como no Canadá, foram mais ao sul da Europa, na Itália, chegaram até partes da Ásia, né? Então, de certa forma, o nórdico antigo, que era a língua falada sobre eles, influenciou as línguas locais. Então, tem uma certa conexão se a gente pesquisar mais a fundo na história. Inclusive o inglês. Né? O inglês sofreu a influência do nórdico antigo quando os vikings invadiram a região que hoje é a Inglaterra, no Reino Unido. Então, tem muita questão de vocabulário. Eu não vou saber dizer o certo a vocês, né? Porque não sou um especialista da área, apenas um entusiasta, né? Muitas palavras do inglês têm origem do nórdico antigo. Tem palavras ligadas à natureza, principalmente à navegação, né, que os vikings trouxeram com eles. Uhum. Tenho vontade de fazer mais uma pergunta sobre: será que ficou alguma coisa dessas línguas na América antes da chegada
os espanhóis e portugueses, porque eles parecem que chegaram antes. Sim. Será que alguma coisa passou para as línguas indígenas americanas pré-colombinas? E aí você fez uma pergunta muito, muito específica. Eu confesso que eu não conheço muito esses idiomas que você falou, né? Mas acredito que tem, assim, né? Pela importância, né? E pelo significado que os vikings tinham na época, né? A influência. Eles eram um povo assim, muito... que tinha uma capacidade de adaptação muito forte. Então, assim, eles exploravam, conseguiam se entrosar com os locais, assim. Muitos deles acabavam adotando a religião. Eu não sei se vocês aqui viram a série Vikings. Quem viu a série Vikings do Ragnar e tudo mais? Eu sou um grande fã de Vikings. Inclusive, meus gatos têm nomes Vikings também. E nessa série eles retratam isso, né? Como eles exploravam e eles se adaptavam ao local, né? Tanto que tem ó, o protagonista, o Ragnar, né? Ele aprende a língua local, né? A língua dos ingleses da época, né? E vale uma curiosidade sobre essa série. O nórdico antigo falado por eles é sim semelhante ao que acredita, o que hoje, né, os estudiosos acreditam ser o nórdico antigo da época. Então houve um estudo, né, para preparar os diálogos e tudo mais, mas durante as batalhas de guerra, né, as cenas de guerra, né, e cada um fala em sueco e norueguês, tem uma confusão, né? Mas quando eles falam entre eles, houve sim uma preparação para os atores a falarem o nórdico antigo ou algo próximo ao nórdico antigo. É isso. Ok, mais alguma pergunta? Não? Todo mundo? Tudo bem? Certinho? Certinho. Tá certinho. Nesse caso, taxonomia, mais uma vez. Obrigado a vocês. Quero agradecer ao Lucas, o pessoal da interpretação, aí, que fizeram um excelente trabalho. Obrigado, palmas para eles também. Obrigado, pessoal. Estou à disposição para qualquer coisa, ok? Podem me contatar. Um abraço. Valeu.